Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia a todos. Fausto, segundo noticiou o jornal Estado de São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não desistiu da ideia de criar o imposto sobre transações digitais, no mesmo modelo da extinta CPMF. E para isso, para quebrar as resistências contra a instituição desse novo tributo, ele teria proposto ao presidente Jair Bolsonaro apresentar a ideia de reduzir a metade o peso efetivo da tributação que empresas pagam sobre salários de funcionários. Aí teria um corte, né, permanente dos encargos do Sistema S e também uma redução de 8% para 6% do valor depositado pelas empresas no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como que você vê essa intenção aí, essas intenções do governo, Fausto? Bem, Glauco, primeiro que a gente vai vendo que o governo de fato não tem uma proposta de reforma tributária, né? Porque ele tem que ele vai se adequando à negociação que está tentando estabelecer no Congresso. A única proposta, de fato, que o governo tem é a tal do retorno da CPMF, e que, mais uma vez, incide sobre o conjunto das transações, mais uma vez vai incidir sobre o consumo e mantém, de certo modo, a regressividade do nosso sistema tributário. Acho que essa é a primeira constatação. A segunda, que uma vez que ele não tenha, e ele vai negociando, vai tentando implementar a CPMF, ele vai buscando, de um lado ou de outro, fazer compensações e sempre namorando com o lado das empresas, com o apoio dos empresários. E para isso ele vai buscando retirar recursos, mais uma vez, daqueles que menos têm. Porque quando a gente fala em mexer no FGTS, ou seja, na contribuição das empresas para o FGTS, ele faz dois movimentos. O primeiro é que ele retira recursos do trabalhador. O FGTS não é um imposto, né? O FGTS ele é uma poupança compulsória, tanto do ponto de vista da possibilidade de você ter um fundo público para investir na casa própria, quanto uma poupança compulsória para o trabalhador naquele momento em que ele perde o seu emprego ou naquele momento que ele tem uma doença grave, alguma coisa que o leva a precisar desse recurso. Esse recurso é um recurso disciplinado por lei, as suas retiradas são bastante específicas, o governo vem tentando mexer no FGTS já há algum tempo, tanto é que muda aí a forma de retirada, com a história do saque aniversário, enfim, tem algumas mudanças que eles querem, que na prática o que vai caminhando é para desorganizar o fundo, descapitalizar o FGTS, e em algum momento, de fato, caminhar para a sua extinção, porque quando você começa um processo desse tipo, de ampliar suas retiradas de um lado, né, e diminuir as suas entradas no outro, você, de fato, vai descapitalizando e vai perdendo a segunda principal característica do fundo, que é ser uma poupança pública, uma grande poupança pública, um grande fundo público, que hoje financia as ações de habitação e saneamento básico. É sempre importante a gente olhar que quando a gente está lidando com reforma tributária, a gente nunca só olha do ponto de vista das entradas, ou seja, da onde que o dinheiro vem, né, das receitas do Estado. A gente tem que olhar também para que o Estado usa essas receitas. Boa parte das discussões que o governo tem trazido tem mexido, inclusive, nas questões de vinculações. Eles mexem na questão da COFINS, que tem sua vinculação direta com a Seguridade, com a saúde, mexem na discussão da desoneração da folha, que, de certo modo, está vinculada ao financiamento da Previdência Social, e agora ele vai mexer, ou pelo menos diz que vai mexer, no FGTS, que está vinculada a políticas de habitação. É bom a gente olhar um pouco para esse cenário e tentar compreender, então, que o governo ele não tem uma proposta, mas ele tem intenções. A intenção clara dele é que ele vai retirando recursos de uma parcela dos trabalhadores para depois, de certo modo, financiar o conjunto aí de um imposto que vai atingir a todos nós. A grande maioria dos trabalhadores aí, Glauco, em especial os trabalhadores vinculados à carteira assinada, etc., eles acabam perdendo duas vezes, porque eles vão perder, de um lado, uma entrada de recursos que em algum momento ele retiraria, o FGTS é um salário indireto, você vai acumulando para um dia retirar dele,
e vão perder porque eles vão pagar mais imposto sobre a CPMF. Na outra ponta, quem vai ser beneficiado são as empresas. É bom lembrar, Glauco, que o governo ainda tem falado na possibilidade de reduzir o teto da tabela do imposto de renda, o que é um outro absurdo. Em vez da gente ampliar, em especial para os mais ricos, a tributação, o que você está fazendo, ou pelo menos aparentemente é uma das propostas que está sendo aí analisada, ou está sendo mais um desses balões de ensaio que o governo tem colocado, é que ele vai caminhando para desonerar cada vez mais os mais ricos, em troca de aumentar a base de pessoas que contribuem, em especial pegando a metade mais pobre da população brasileira. Quer dizer, se essa proposta vingar, o trabalhador vai acabar abrindo ali o direito que tem a 1/4 dessa contribuição, né? Porque é uma redução de 8% para 6%, e ainda por cima, como você ressaltou, Fausto, vai pagar imposto, vai pagar a nova CPMF, enquanto que o empresário vai ter aí esse custo compensado. Isso sem contar que, na verdade, vai ficar intocado o caráter regressivo do sistema tributário brasileiro, ou seja, o mais pobre vai acabar continuando pagando mais e o andar de cima tranquilo. Aparentemente é isso que o governo faz. Ele retira cada vez mais de um lado e aí ele faz esse movimento o tempo todo. O movimento de tentar afirmar que o trabalhador com carteira assinada, que o servidor público, ele é um privilegiado e que a média dos trabalhadores deveriam ser todos vinculados ao mercado informal, porque ele caminha para essa visão, em vez de fato, olhar para aqueles que mais têm, olhar para aquela parcela ali do 1% mais rico desse país. É algo que a gente precisa alertar a sociedade, fazer um grande debate e pressionar o Congresso Nacional. É bom lembrar também, Glauco, que no caso do FGTS, ao reduzir os depósitos do FGTS, você também vai reduzir a multa para as demissões, porque as multas para demissões, né, é bom lembrar, quando uma pessoa é demitida sem justa causa, há uma multa e essa multa incide sobre os depósitos realizados no FGTS. Então, quando você reduz os depósitos para o FGTS, de maneira formal, de maneira efetiva, o que você vai ter lá na frente é que quando um trabalhador será demitido, a base de constituição dessa multa vai ser menor. Ou seja, o trabalhador vai perder no depósito, vai perder na multa e o conjunto da sociedade perde porque você facilita ainda mais o processo de demissão dos trabalhadores em geral. Algo que a gente já viu e vem acontecendo agora na pandemia. O Brasil tem uns sistemas mais flexíveis para demissão, você simplesmente paga a multa e demite o trabalhador, não interessa o motivo pelo qual você está fazendo a sua demissão, a empresa não precisa simplesmente prestar conta de nada, ela demite, paga a multa, e aí o governo faz dois movimentos, retira de um lado o recurso efetivo dessa poupança do trabalhador e na outra ponta vai acabar facilitando a demissão. Então é bom entender o que está acontecendo. O governo vai desconstruindo os direitos trabalhistas construídos a longas penas para implementar uma proposta da qual a sociedade já rechaçou em vários momentos. Eu acho que é bom dizer sempre isso. A CPMF teve sempre muita reação no conjunto da sociedade, uma vez que cotidianamente a gente acaba pagando mais impostos sobre o produto, sobre o consumo, em vez da gente tributar aí os super ricos. Eu acho que esse é o momento da gente inverter esse debate, é a hora da gente fazer um debate mais efetivo sobre quem paga a conta do Estado e quem é beneficiado por ele nesse país. E ao facilitar ainda mais esse processo de demissão, aumenta também, Fausto, a rotatividade de mão de obra, quer dizer, com pessoas, né, a gente já vem acompanhando aí todos os índices, os salários de admissão são menores do que eram, ou seja, a gente tem um rebaixamento ainda da renda do trabalhador de uma forma geral. Sim, e é bom lembrar que o atual governo ainda defende a carteira verde e amarela. E a intenção deles, pelo menos, é o que está anunciado também, ou pelo menos o que está sendo colocado como balão de ensaio, diz que você vai desonerar totalmente os trabalhadores com um salário mínimo. A ideia é que a fala sempre é vendida como nós vamos formalizar, mas na verdade o que a gente vai acabar vendo é que como você vai facilitar as demissões de um lado e vai incentivar, desonerar os salários mais baixos, você vai aos poucos rebaixando a pirâmide salarial e o conjunto de trabalhadores vai se incorporando e vai acabar ampliando muito esses trabalhadores que ganham até um salário mínimo.
Quer dizer, é um movimento muito claro de rebaixamento da renda do conjunto dos trabalhadores formais no país, e nesse processo, Glauco, o que a gente vai assistir em vez de incentivar o crescimento, a gente vai, de certo modo, mais uma vez, colocar um freio no consumo, porque você vai onerar mais com o imposto de um lado e vai reduzir, já está reduzindo a renda do outro. A gente vai assistir que, em nome de um tal crescimento que nunca chega, você vai, de fato, matando as possibilidades e eliminando uma das grandes potências que o Brasil tem, que é o seu mercado interno. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.